Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 60, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, o tema ainda desencarnado para desencarnado, quer dizer, obsessão entre desencarnado para desencarnado. Então, Sueli, ela continua dizendo assim, mas nós vamos voltar umas duas linhas para dar sequência. Ela diz assim: o jugo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória das suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Certamente recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais que lhes aguardam a renovação. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino, ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Nós tecemos alguns comentários a respeito desses núcleos, dessas cidades, quando citamos na obra Libertação de André Luiz, através de Chico Xavier. E também do livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. E tem muitos outros livros que tratam a respeito dessas cidades, desses núcleos, desses agrupamentos que são transitórios, né? Que esses nossos irmãos, eles se aglomeram em determinadas regiões, nas regiões umbralinas, pois é preciso saber, e isso nós temos, isso nos é confirmado principalmente através da obra Libertação de André Luiz, né, que lá no umbral, nas regiões umbralinas, existe cidades. Olha para você ver como são as coisas. Nas regiões umbralinas existe cidades. Isso equivale a dizer que nas regiões umbralinas existe cidades como se fossem colônias do bem fora das regiões umbralinas. Então, por exemplo, não existe a colônia Nosso Lar? Pois bem, não existe colônia Nova Era, colônia Esperança? Pois bem, existe nas regiões umbralinas também essas cidades que podem ser consideradas colônias, ali onde aglomeram-se esses seres vampirescos, esses seres trevosos, né? Que tais núcleos têm dirigentes lá, tem os dirigentes daqueles núcleos, que eles se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta ou pela
descrença. Então, olha só para você ver. Nestas cidades nas trevas, existe lá aqueles líderes, existe lá aqueles justiceiros, aqueles que fazem justiça. Vou usar esse termo como aqui na Terra, aqueles que fazem justiça com as próprias mãos. Olha só como são as coisas. Então lá eles pegam aqueles espíritos que acabaram de deixar o corpo físico e que para lá foram atraídos devido à imoralidade que viveram aqui na Terra, que tiveram aqui na Terra. Eles para lá são levados e automaticamente eles são julgados, eles são punidos, eles são torturados emocionalmente e psicologicamente. É interessante que no livro Libertação, nessa obra de André Luiz, através de Chico Xavier, lá eles descrevem praticamente quase tudo o que nós estamos dizendo aqui. Então, lá existe esses seres que proclamam-se juízes, julgadores, né? Então eles torturam esses seres mesmos, aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença. Então aqui Sueli, ela ainda cita o livro na obra Libertação de André Luiz. Encontramos a descrição de uma dessas cidades e no livro Nos Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda temos notícias também de um desses núcleos trevosos. O que muitas pessoas não sabem é que existe algumas obras de Divaldo Pereira Franco, não me lembro agora, onde lá vai ser Manuel Filomeno de Miranda mesmo também. Ele descreve perfeitamente uma cidade nestas regiões umbralinas, cidades nas trevas, onde lá eles vivem em prol da promiscuidade, quer dizer, em prol da promiscuidade do sexo, eles vivem em prol do sexo, drogas, tudo quanto é tipo de drogas, bebidas. E o mais interessante, a cidade toda, o ano todo, séculos e mais séculos, todos envolvidos com carnaval. Então lá tem carnaval 24 horas. Aí você pode me dizer assim, Luiz, fala baixo isso, porque se muitas pessoas aqui na Terra ouvem isso, eles vão querer ir para lá. Mas aí eu posso te dizer que os bons espíritos disseram a André Luiz que 75% da humanidade aqui na Terra, à noite, ao deixar o corpo físico para as regiões condizentes àquilo que a pessoa é e o que a pessoa faz aqui na Terra, 75% da humanidade, à noite, quando deixa o corpo físico, né, através do sono, vão para as regiões semelhantes a essas, com relação a essa que acabamos de dizer, a essa cidade que acabei de dizer. 75%. 25% os mentores disseram a André Luiz que vão para colônias, departamentos bons, trabalhar, estudar, enfim, progredir, elevar.
mas 75% vão para essas cidades umbralinas, essas cidades tenebrosas, essas cidades da promiscuidade, da prostituição e tudo mais. E nós não podemos nos esquecer também que neste livro lá descreve o seu autor que os carnavalescos, né, as pessoas envolvidas com carnaval, alguns meses antes do carnaval aqui no Brasil, esses espíritos desses carnavalescos aqui na Terra, eles são levados lá nessas cidades das trevas que são envolvidas e que estão envolvidas com carnaval 24 horas a vida toda. Então esses espíritos são levados lá para eles poder sentir, para eles registrar neles aquele desejo daquelas imagens, daqueles carros alegóricos, daqueles carros fantasias, daquelas músicas que não tem nada a ver. Então esses carnavalescos, essas pessoas envolvidas com bloco de carnaval aqui na Terra, são levados nessas cidades e lá as trevas fornecem todo o material a eles. E eles, ao retornar ao corpo físico de manhã, eles põem no papel, desenham tudo. Nossa, mas que inspiração excelente eu tive! E ainda tem lá aqueles julgadores, né, aqui na Terra, que julgam os carros alegóricos, mestre-sala, porta-bandeira, essas coisas todas. Até parece que eu entendo desse assunto, né? Então, esses que julgam aqui e dão as notas, eles participam também do carnaval lá nessas cidades, lá nas trevas, e lá eles aprendem como agir, o que votar, o que valorizar aqui nos blocos de carnaval, aqui na Terra, nos sambódromos. Uma vez que todos os sambódromos aqui na Terra foram copiados nessa cidade das trevas, onde lá só vive em prol de carnaval, lá existem sambódromos também. Então, esses engenheiros, esses governadores aqui no Brasil foram levados em espírito lá, e lá eles copiaram lá. As trevas passaram a eles a planta, né, praticamente idêntica, e ao retornar ao corpo físico, aqui eles fizeram se materializar em concreto, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e outras cidades também aqui no Brasil. Então olha só para você ver como que são as coisas, né? Então é preciso... Aí nossa irmã Sueli, ela continua assim: aí nesses redutos das sombras cometem-se toda sorte de atrocidades, e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outros ainda em piores condições. Então veja bem, esses espíritos aqui na Terra endividados, que deixam o corpo físico, que caem na mão desses seres lá, porque eles são atraídos, porque semelhante atrai semelhante. Então lá eles são julgados por seres 1000 vezes pior que eles. Seres sem moral nenhuma, sem qualidade nenhuma, sem caráter, sem nada.
Então pense, vamos, não é julgamento, pense num ser desqualificado aqui na Terra que aqui já esteve. Lá, 1000 vezes pior, lá existem seres julgando, condenando, torturando o psicológico, o emocional, desses espíritos que aqui agem negativamente, agem na contramão dos desígnios de Deus. Então lá são julgados por esses nossos irmãos. Então olha só para você ver. E os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outros ainda em piores condições. Torturas inimagináveis. Olha só. E pensando nós que as torturas existem só aqui na Terra. Olha só. Só aqui na Terra que existem torturas e tudo mais. Torturas inimagináveis. Crueldades. Atos nefandos são praticados por esses seres que se afastaram deliberadamente. Então, nós conhecemos muitos casos dessas torturas, né? Nós conhecemos muitos casos. Não vou entrar no mérito de todos, mas vou narrar parcialmente. Nós conhecemos casos de seres aqui na Terra que vendiam o corpo físico, vamos usar o termo, os promíscuos da sexualidade aqui na Terra, né? Tanto homem quanto mulher. Então nós conhecemos casos de meretrizes que aqui na Terra, porque é preciso saber que todas as meretrizes e todos os homens que atuam também junto a elas aqui na Terra, todos eles, tanto o masculino quanto o feminino, são sustentados por esses espíritos das trevas. Então, esses espíritos se alimentam das energias que esses aqui no corpo físico, eles, de certa forma, sugam da humanidade que assistem esses filmes e tudo mais, e que atuam nesses atos aqui na Terra. Olha só para você ver como que é complicado esses assuntos. Então essas meretrizes e esses homens também promíscuos, depois que eles deixam o corpo físico, eles são pegos e levados para essas cidades. E lá essas mulheres, quanto esses homens, eles têm que servir esses que auto se proclamam mestres das trevas, chefes das trevas, juízes, advogados, promotores, tem tudo lá nessas cidades. Então esses aqui, o trabalho deles lá é servi-los sexualmente. Então nós conhecemos casos de meretrizes que foram pegas por eles, que elas serviram um determinado número de homens, vamos pensar assim, aproximadamente 3.000 homens num dia. Mas isso é impossível. Mas isso é fato real. Então, uma meretriz serviu aproximadamente quase 3.000 seres daqueles lá considerados homens.
seres, não são humanos, são animais. Quando mais ou menos ali, olha só para você ver, é preciso falar isso, por mais que é nojento. Quando ali mais ou menos ali nos 20, 30 homens, monstros, aquelas meretrizes desmaiavam, mas eles não a respeitavam, e ali eles as usavam desmaiada mesmo, até o corpo delas não aguentarem mais, desmaiada, amarradas nas correntes, ali como escravas, e depois aproximando quase 3.000 homens, que depois de usá-las, que são várias mulheres, eles deixam jogadas lá nas lamas, lá naquela tortura, enfim, naquelas, prefiro nem dizer o nome, que eu conheço esses lugares. Agora você imagina, você fala, mas e o homem? Também lá existe aquelas mulheres, onde aqueles homens aqui são pegos e lá eles têm que atuar lá, conforme eles atuavam aqui no corpo físico. Não podendo lá, em momento algum, desistir. Lá não existe desistência. Porque só de pensar em desistir, eles são torturados de outra forma, com choque, com armas, com punhal, com faca. São estraçalhados. Outros homens lá são castrados. Eles castram os homens, eles castram as mulheres nestas cidades voltadas a esses eventos, vamos dizer assim. Eventos, a gente tem que usar evento para não dizer outro nome, até por uma questão de respeito. Então você observa, esse povo me ama por estar dizendo isso? É lógico que não, né, gente? Por isso peço redobrado as preces, né? Porque tem muito mais coisa. Você vai ver para frente aqui quanta coisa nós vamos comentar. E você pode pensar assim, Luiz, você não vai aguentar. Eu estou com Jesus. Vamos continuar a batalha. Então, esses seres que se afastaram deliberadamente do bem, esses agentes do mal, todavia, não estão abandonados pela misericórdia do Senhor. E sempre que ofereçam condições propícias, são balsamizados pelas luzes divinas a ensejar-lhes a transformação. Um dia retornarão ao aprisco, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Então, todos esses seres que se proclamam chefes das trevas, que atuam dessa forma nessas cidades umbralinas, nessas regiões umbralinas, todos eles um dia de lá sairão, deixarão aquelas regiões. Só depende deles. Simplificando, não é apologia, entenda bem com todo respeito. Mas vamos usar um outro símbolo aqui só para você ter uma noção. Ao dizer o nome dessa pessoa e o que vai acontecer com ele, você transfere tudo lá para essas regiões que você vai conseguir entender o que nós estamos querendo dizer aqui com outras palavras que eu não posso dizer. Pois bem, você já ouviu falar em Adolf Hitler. Adolf Hitler. Não é apologia a nada. É um estudo. Um dia, olha só para você como que são as coisas. Você tem noção mais ou menos do que esse ser fez aqui na Terra. É um irmão nosso que encontra-se em processo de evolução. Agora transfere tudo lá para as regiões umbralinas.
os que lá estão. 1000 vezes pior que Adolf Hitler. Estão lá. Agora, vamos pensar em Adolf Hitler. Um dia, você acredita que o Adolf Hitler, um dia, na eternidade, ele vai chegar a um ponto tão evoluído, igual a posição hoje que nosso Senhor Jesus Cristo se encontra. Ah, Luiz, agora você foi longe demais. É porque as pessoas desconhecem a misericórdia do Pai, a misericórdia de Deus. Nós aqui estamos tapados com o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância. Então nós não permitimos que isso de fato aconteça ou que possa acontecer. Porque nós só pensamos, nesse sentido, pensamos na desgraça que o indivíduo cometeu lá na Segunda Guerra Mundial, mas nós não pensamos na eternidade, nós não pensamos no futuro do Espírito, nós não pensamos na misericórdia de Deus, nós não pensamos de que todo mundo evolui, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós estamos tendo a oportunidade de nos redimir. Então vamos para o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser de encarnado para desencarnado, vai ser um outro tema.